É isso, rapaziada. Voltando aí, depois da nossa resenha aí da vinheta. É, já se inscreve no canal, peço muito pra você se inscrever no canal, comenta aí, manda no chat aí pra gente bater aquele papo de futebol, trocar aquela resenha. Aqui é o canal onde você vai ter oportunidade de trocar ideia de verdade. A gente vai estar lendo o seu chat, vai estar comentando bastante, trocando aquela ideia, ouvindo sua opinião, lendo sua opinião no caso, né? Vamos estar lendo sua opinião. E é isso aí, rapaziada. Vamos começar aqui por uma questão é, que eu que eu tá pontuando ontem para vocês. Falei para vocês ontem que o jogo do Corinthians era um jogo muito perigoso. Eu, é, o Corinthians é um time que não tem muita tradição na Libertadores. Isso é fato, isso é verdade. O torcedor corintiano entende muito sobre isso, que não tem muita tradição na Libertadores. Sempre quando tem esses jogos muito complicados, onde que o Corinthians não consegue fazer o resultado fora de casa e traz para a Neoquímica Arena, aí fica um jogo muito difícil, porque, rapaziada, a torcida do Corinthians é o seguinte: quando a torcida do Corinthians percebe que o Corinthians vai enfrentar uma equipe que é muito tecnicamente muito mais forte que o time do Corinthians, a torcida do Corinthians consegue inflamar o jogo de uma tal maneira e consegue impulsionar os jogadores a fazer uma ótima partida. A torcida do Corinthians consegue impulsionar muitos jogadores a se dedicar mais, a entregar mais, a inflamar o jogo. Mas quando a torcida do Corinthians percebe que o time do Corinthians é muito maior tecnicamente que o adversário jogando na Neoquímica Arena, como foi o jogo de ontem, a gente percebe uma torcida que a torcida do Corinthians continua apoiando, mas a gente percebe a torcida um pouco mais apreensiva no jogo. Não sei se vocês perceberam, teve um momento ontem do jogo que a torcida tá muito apreensiva, ainda mais chegando ali na reta final do jogo. Mas a torcida do Corinthians é isso. Quando tá jogando o Corinthians contra um time tecnicamente mais forte, eles vão incentivar mais, vão apoiar mais, vão conseguir tirar mais do jogo, vão conseguir inflamar mais o jogo do que contra uma equipe tecnicamente inferior à do Corinthians, né? Então, pontuando já desde ontem eu venho falando que era um jogo muito perigoso. Era um jogo muito perigoso, rapaziada. Eu continuo com o mesmo pensamento. Continua sendo um jogo muito perigoso. Falei pra vocês que se o Corinthians continuasse naquele jogo de lenga-lenga 1-0, aquele jogo meio complicado, uma bola parada, um lançamento, e realmente foi o que aconteceu. O time do Corinthians fez 1-0 e menos de 2 minutos tomou o empate, né? Aí o Corinthians fez o 2-1, que era a hora de ir pro segundo tempo mais tranquilo. Fez o 2-1 no 40 minutos do primeiro tempo. Em vez de segurar ali, furar a bola, né? No termo de boleiro, assim, furar a bola. Fazer que nem as equipes da Libertadores vêm fazendo quando tá sofrendo. Cai, se joga, demora para bater falta, demora para bater lateral, demora para bater tiro de meta. Faltou um pouco isso pro time do Corinthians sair com a vitória no primeiro tempo. Não fez isso. Aí o time da Universidade Central da Venezuela, a UCV, foi para dentro do Corinthians e ali no escanteio o Hugo acaba falhando e eles conseguem empatar no primeiro tempo e o Corinthians vai pro intervalo com 2-2. E o segundo tempo já voltou um Corinthians, um time tenso, um time nervoso, um time que não vem acertando. Porque esse jogo de Libertadores é isso, rapaziada. Jogo de Libertadores é jogo tenso, é jogo crítico. Se você não conseguir fazer um resultado, as equipes que vêm jogar dentro da sua casa, se tiver que levar pros pênaltis, eles vão levar. Se tiver que fazer falta, se jogar, catimbar, eles vão fazer. Isso é Libertadores. Isso é Libertadores, rapaziada. Eu acho que faltou um pouco disso no time do Corinthians ontem, né? Faltou acertar essas coisinhas, sabe? Esses detalhes.
no jogo de ontem. E o Corinthians sofreu. Agora, se falando mais sobre o jogo, né? Ontem, na transmissão da Globo, o Roger, né, chegou a comentar que o Roger chegou a comentar que no primeiro gol do... Não, vamos falar primeiro sobre o primeiro gol do Corinthians, que é... Vamos na sequência que vai ser melhor. O primeiro gol do Corinthians, gol do Yuri Alberto, foi um golaço, uma jogada muito bem trabalhada pelo time do Corinthians. José Martínez, pra mim, foi o segundo melhor, o segundo ou terceiro melhor jogador em campo ontem, porque ele marcou, ele atacou, ele criou jogada, ele fez praticamente de tudo, estava em todo lugar do campo. Pra mim, o grande jogador foi o Yuri Alberto, porque meteu 2 gols, né? Pra mim, ele foi o grande jogador da partida. O segundo veio o Hugo, que se não fosse o Hugo, o Corinthians estaria eliminado. Fez 3 defesaços que a gente vai comentar bastante da defesa do Hugo. E o terceiro pra mim foi o José Martínez. Jogou muito o venezuelano, jogou demais, né? Marcou, atacou, criou jogada. Então, pra mim, ele foi um dos destaques da partida de ontem. Então ele começou a jogada, toca a bola pro Carille lá na ponta, né? O Carille faz aquela jogada de ponta, vai pra dentro da área e cruza pro Yuri Alberto finalizar pro gol. Agora no primeiro gol da Universidade Central, né, rapaziada? Ontem o Roger na transmissão chegou a comentar de que o Bidu tinha falhado. Eu tava conversando com um amigo meu ontem mesmo, antes de acabar o primeiro tempo, e eu falei pra ele, mano, eu não vi essa falha do Bidu que o Roger falou que viu. Porque ele falou que o Bidu deu muita liberdade pro jogador pro jogador nas costas, só que o Bidu ali naquele lance, você pegar o lance antes do camisa 6 da Universidade, que é um bom meio-campista, né? Tem um passe afinado assim. Antes de ele virar a bola, se você for ver o lance, o Bidu tá marcando 2 jogadores, rapaziada. Ali já tá tudo errado. Ali já tá um erro de marcação, coisa que eu falei pra vocês esse dia que a zaga do Corinthians tá devendo muito. Eu, como corintiano, não vejo a hora de o Gustavo Henrique voltar e ver como ele vai voltar. O Tchoca ontem não tava bem, André Ramalho não tava bem, as lateral tava muito mal. O Mateuzinho foi o que chegou mais firme, mas teve alguns lances pontuais que ele errou muito. Mas o Bidu marcando mal, André Ramalho marcando mal, Tchoca marcando mal, Mateuzinho. O único que tava marcando bem, assim, chegando, pegando mesmo, foi o José Martínez, mas o Bidon não conseguiu jogar marcando. Agora com a bola no pé conseguiu jogar bem, mas o Bidon não é um jogador muito de marcação. O Carille não marcou muito bem ontem e é isso, rapaziada. Pra mim, essa zaga do Corinthians precisa estar trabalhando muito aí o Ramon Dias e o Emiliano, seu filho, porque precisa estar arrumando aí essa zaga aí. Muito buraco, muita falha, e quando é um só, né? Quando é um só errando, a gente pontua erro daquele jogador, mas quando é um sistema todo, aí a culpa geralmente é do treinador. O treinador tem muita culpa nisso. O Ramon e o Emiliano tem que ajustar essa zaga, tem que descobrir quem é que vai ficar como titular. O André Ramalho precisa voltar a jogar, não voltou de férias. Porra, o André Ramalho, pelo amor de Deus, velho, tá pesado, não sobe pra cabecear. Aquela bola do escanteio que o Hugo falha, pô, aquela bola é pra zagueiro, tá subindo, mano. Ele não consegue sair do chão. O Tchoca perdeu muito tempo de bola ali. E, pô, aí o Hugo tem que saltar pra salvar o time e não consegue. Mas a zaga do Corinthians
tá devendo muito, tá devendo bastante aí. O jogo de ontem, mais uma vez, se provou que o time do Corinthians na parte defensiva, se continuar assim para Libertadores, pro resto da temporada, vai sofrer muito, porque o Corinthians, todo jogo, principalmente na Neoquímica Arena, pode ser contra time grande, pode ser contra time pequeno, vem tomado gol. Então, Emiliano aí, o Ramon Dias tem que dar um jeito aí. Eu, como corintiano, vamos aí, mano. Pô, rapaziada, vamos voltar de férias aí, mano. Voltar de férias aí que eu tá jogando no Corinthians, tá jogando em qualquer time não, pô. Rapaziada, não é fácil não. Torcer pro Corinthians. O segundo gol do Bidu, né? Continuando na sequência aqui do jogo. O segundo do gol do Bidu foi um golaço, pra falar a verdade. O Bidu foi muito bem. Ele foi colocado como titular pra isso mesmo, né? Foi colocado como titular porque ele ataca mais que o Hugo. Pra mim ele é mais jogador que o Hugo. Eu nem discuto isso. Quem quiser discutir, pode discutir sozinho, porque eu não discuto. Mas pra mim ele é muito mais jogador que o Hugo. O Júnior mandou um salve. Salve, Júnior. Tá falando aqui que sufoco. O Gavião já mandou o recado. Vamos jogar bola. Top. É pré-Libertadores. É isso mesmo. Pra mim também é pré-Libertadores. Então, a Gaviões mandou um salve por quê? Porque é um time fraco, rapaziada. O Corinthians, aí eu tava conversando com um amigo meu, falou, pô, você lá na live falou que ia passar o carro, que o Corinthians ia atropelar esse time aí. Realmente, todo torcedor corintiano achou que ia acontecer isso, mas é como eu falei, eu como torcedor corintiano não quero que passe o carro. Mas vendo assim, analisando o que é Libertadores, eu falei pra vocês ontem, é um jogo muito perigoso pro time do Corinthians. E realmente correu grande risco de ficar fora pra um time muito fraco, semi-profissional. Se você fazer um catado aí do pessoal da sua rua aí, da onde você joga bola, do time da sua quebrada, a gente ganha desse time aí fácil. Porque é um time muito fraco, tecnicamente, meu Deus do céu. Fisicamente, então. Mas é que nem eu tô falando. O Corinthians, todo jogo na Neoquímica Arena, vem tomado gol. Ele vem tomado gol todo jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Todo jogo o Corinthians toma pelo menos um gol. Pode ser equipe forte, pode ser equipe fraca, pode ser time de Série A, Série B, Série C, pode ser qualquer time. Então o problema do Corinthians nesse começo de temporada é na zaga. Precisamos acertar esse time aí na zaga aí, Ramon aí precisa dar um jeito. Vem aí nesse papo legal, mais uma vez aí, falando sobre pré-Libertadores. Comenta aí, rapaziada, o que você acha certo aí falar sobre pré-Libertadores, Libertadores, ou é a terceira fase, quinta fase da Libertadores. Pra mim é pré-Libertadores ainda, continuo com a minha opinião. Tem gente aí falando muito sobre a terceira fase, a quinta fase. Pra mim não. Até chegar à fase de grupo é pré-Libertadores. E é isso, pré-Libertadores. Soltar a vinhetinha aqui pra gente aqui, mandar aquele papo, continuar na nossa resenha aí.